Vamos falar sobre yoga para crianças. Por que me veio de conversar sobre isso? Porque o meu filho de 9 anos, ele vem praticando yoga comigo há muito tempo. E essa semana que ele estava de férias, ele foi praticar e fez alguns depoimentos sobre, o que emocionou muita gente. Trouxe um retorno muito bacana das pessoas perguntando até sobre, fala mais sobre yoga para criança, traz mais isso para nós, como que funciona, como que é yoga para criança. Inclusive eu estou pensando em fazer realmente um vídeo sobre isso, mais detalhado. Mas antes eu queria conversar um pouquinho para trazer essa experiência, o quanto que faz diferença, porque eu comecei também criança. Eu tinha 10 anos quando eu tive o meu contato com o yoga e eu nunca mais parei. E a diferença que faz na vida é gigantesca. Eu percebo pelas ações, pelos pensamentos, eu percebo pelas decisões, o quanto que é importante a gente ter essa prática diária. E aí eu falo, é a constância que vai fazer a diferença. Não adianta a gente ter a prática e não fazer, e não praticar, né? Só o exercício físico, mental, espiritual, porque o yoga é isso, é a união entre corpo, mente e espírito. E é esse exercício diário que vai fazer a diferença na hora que você precisar, inclusive, tomar, por exemplo, uma grande decisão, ou na hora que tiver um grande acontecimento, né? Tanto doloroso quanto um acontecimento surpreendente, belo, enfim, né? Sucesso e fracasso, caminham juntos. Então tiveram pessoas que vieram falar o quanto que foi inspirador, inclusive para uma mudança de atitude. Ouvir o meu filho falar, né, uma criança de 9 anos, com aquela consciência sobre o que essa prática traz, o que o yoga traz, é inspirador, é transformador, Então, o yoga, ele nos ensina a ter disciplina, ele nos ensina a respirar melhor, a ter paciência. E uma criança, ela precisa tudo isso, porque ela está em fase de crescimento, de aprendizado, a questão cognitiva, as percepções, as emoções. A criança está ainda aprendendo a lidar, entendendo o que são as emoções. Nós estamos ainda, né? Imagina uma criança. Então, por isso que o yoga, na verdade, é importante para todos nós. Mas imagina você começar desde cedo a ter essa percepção, a crescer com essa compreensão. Entendendo como que você pode lidar melhor com você, com o mundo, entendendo limites, possibilidades, porque esse é outro passo, é outra questão. Eu até falo, desconfie de pessoas que te forçam demais numa aula de yoga. Não deve ser assim. Eu, pelo menos assim, acredito que o yoga, ele te dá muitas possibilidades. Então, por isso que o yoga é para todos. Para quem tem alguma limitação física, o yoga é para pessoas, né, mais velhas, para criança, para adultos, para performance, para todos. E vai ter exercícios, tanto físicos, né, exercícios de respiração, para que todos possam fazer e se aproximar desse estado, que na verdade é um estado, né, de yoga. Quando você começa a se aproximar desse estado de meditação, desse estado de percepção, tranquilidade, consciência, né? Uma expansão da consciência. Então, você começar desde pequeno, desde criança, faz com que você cresça já com essa disciplina. Ela já faz parte de você. Eu não me esforço para alcançar essa disciplina. Ao contrário, quando eu percebo que de repente, né, claro que a gente, mesmo tendo uma prática, uma filosofia, é claro que o dia a dia, a vida, né, nos faz mudar às vezes de caminho, percurso, derrapar. E quando eu percebo que de repente eu tô, vamos dizer, saindo um pouquinho
do prumo, eu falo, uai, eu acho estranho. Então é naturalmente, para mim é natural voltar. É natural perceber o que me faz bem, o que é melhor, o que faz melhor para quem está comigo, de que forma que eu tenho que me portar. É natural. Eu não me esforço para isso, né? Assim como cuidar do planeta, cuidar do outro, cuidar de si. Se eu cuido de mim, eu também cuido do outro. Eu não dou trabalho, sabe? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem. E isso é fundamental, essa consciência, porque são tantas coisas que a gente precisa compreender na vida, ao longo da vida, que você já crescer com esse caminho faz você avançar, vamos dizer, um pouco mais em relação ao bem-estar da vida. Você não ficar adiando viver bem. Porque aí que está a procrastinação. A pessoa adia viver bem. Isso tem a ver com procrastinar. Você sabe o que é bom, você sabe o que deve ser feito, mas você não faz. Você fica adiando, você fica dando desculpas. E quando você cresce com essa consciência, isso nem faz parte. Não tem nem espaço para isso. Então a criança, ela tem essa abertura. A criança ela está ainda muito disposta, né, disponível a absorver isso com mais veemência, sabe? Então é muito bonito de ver. É muito legal perceber essas sutilezas, né? No caso, eu estou dando o exemplo do meu filho, porque que bom que ele tem isso em casa e que ele aproveita, não só em casa, quanto ele vai até a minha aula. Ele pede para ir, mãe, eu quero participar da sua aula. Ou ele me pede para fazer até algumas sequências, ou trazer, né? Às vezes na hora de dormir também ele me pede para colocar ele para dormir, vamos dizer, através de um mantra, através de uma guiança, né? De guiar, que é poderia ser chamada uma meditação guiada, que são formas de oração também, eu falo, né? O que é um mantra? A gente não precisa fazer um mantra em sânscrito, né? Quando a gente tem esses mantras já conhecidos que trazem alguns sentimentos, e é muito bacana também. Mas a gente não precisa fazer, a gente pode fazer o nosso mantra, né? Trazer as palavras que a gente acredita, repeti-las e com intenção, com devoção. Isso faz toda a diferença. Isso também é yoga. Yoga não é só exercício, né? Não é só a prática dos asanas. Asanas são as posturas. Yoga é uma comunhão de coisas para se chegar nesse estado. Nesse estado que a gente busca de pureza. Que a criança, de alguma forma, ela já se encontra, né? Só que quando você tem um caminho, uma direção, a criança cresce, vamos dizer, desenvolvendo esse estado que já existe. Que, na verdade, todos nós já fomos crianças e já tivemos, mas a gente se perde, que nem a respiração. A respiração é outro ponto. A criança, quando, né, o bebê, ele respira perfeitamente. Vai crescendo e vai perdendo esse ritmo respiratório. Por isso tem os pranayamas, que são os exercícios respiratórios que o yoga proporciona. Prana é energia vital, é o que aciona a nossa energia vital. Entende? Então, é super importante, é super bacana. É bom ouvir uma criança falar, ela trazer a sensação que ela tem, né? É muito genuíno, é muito bom e é inspirador. E eu espero que isso possa inspirar vocês. Eu espero que meu filho também possa inspirar vocês a começar. Não só começar, a continuar, a ter constância e a levar isso como um modo de vida. Porque yoga é vida, yoga é arte na ação. Um beijo no coração. E ao final da aula, né? Como é que é a respiração também para você? Sim, meu coração bate mais devagar, fico mais calmo. E a cada aula eu percebo que cada vez eu consigo me contorcer mais.
contorcer. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore.